Pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui, fazendo mais um vídeo que o Senhor ministrou meu coração, e eu vou estar falando nesse dia sobre o arrependimento. O arrependimento é uma das coisas necessárias para a salvação do indivíduo. Quando ele se chega até Jesus, ouve a palavra de Deus, o arrependimento é algo necessário, que o arrependimento é que faz nos voltar para Deus e para a sua vontade. Eu vou estar lendo um texto aqui que está em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 4, que conta do aparecimento de João Batista, o início do Evangelho, João Batista como precursor da obra de Cristo, e falando sobre o arrependimento. E nós vamos estar aqui dando uma meditada por alguns minutos. Diz assim a palavra do Senhor. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados eram por eles batizados no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Esse texto, iniciando, falando sobre arrependimento, é algo necessário e essencial para que a pessoa que se chega até Deus, ele seja salvo, Nós sabemos que o batismo, ele precede, ele vem logo depois do arrependimento. Então, assim, uma pessoa arrependida, ele vai desejar se batizar e entregar os seus caminhos a Jesus. O arrependimento, nesse contexto, que João pregava, ele dizia, ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. O que é a remissão? A remissão do pecado é justamente o livramento da prisão ou a escravidão. O pecado, ele é a escravidão do ser humano para que ele não cumpra o propósito pleno que Deus criou para que ele vivesse aqui nessa terra. Quando Deus cria o ser humano, ele cria o ser humano à imagem e semelhança para subjugar e dominar sobre todas as coisas. E a queda trouxe a degeneração da humanidade. A queda trouxe a degeneração. E por causa da queda, da desobediência, o homem querer estar no lugar de Deus, em sua vida, no controle dela, ele se afastou de Deus e ele ficou escravo do pecado. A Bíblia diz assim, que todo aquele que pratica o pecado, ou vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. O que é pecado segundo a Bíblia? A Bíblia fala assim que pecado é a transgressão da lei. Tudo que transgride a palavra de Deus, aquilo que ele já determinou para que nós vivêssemos, é pecado. E o pecado, ele atrapalha-nos de viver o propósito pelo qual fomos criados. Então, assim, João, ele começa a pregar o batismo de arrependimento, que é o retorno, a voltar-se. Nenhum de nós conseguiria se voltar para Deus pela própria força ou sabedoria do braço, Por isso, Cristo, ele é enviado para que eu e você possamos ser livres do pecado, Introduzindo esse tema para falarmos sobre o arrependimento, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos nem sequer nos arrepender, porque é por meio dele que a mensagem chega aos nossos ouvidos, ao nosso coração, Porque Cristo é a palavra e o Espírito de Deus está trabalhando para nos trazer de volta. A palavra de Deus lá em Atos capítulo 17, versículo 30, Paulo pregando a Atenas, ele fala assim que ele anunciando, ele fala assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora chama a todos.
em todos os lugares, que se arrependam e se voltem para Deus. Porque há de vir um dia que ele vai julgar todos. E ele mostra que isso vai acontecer por causa do que aconteceu ele tendo trazido Jesus dos mortos, a ressurreição. Então, isso vai acontecer um julgamento. E para que nós não sejamos levados nesse lugar, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. É importante. Quando nós se arrependemos, chegando até Jesus, e é importante falar isso, às vezes você se arrepende, nós se arrependemos, porque eu fumava, porque eu bebia, porque eu adulterava. Eu me arrependo do pecado, né? Eu arrependo desse pecado e começo a caminhar com Cristo. Mas na caminhada nós vamos percebendo que tem muitas coisas no interior do ser humano para que ele possa se arrepender. Orgulho, vaidades, né? Sentimentos que estão em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a natureza de Deus. Quantos de nós, às vezes, por causa de orgulho, uma falta de perdão, não se arrependemos disso? A nossa mente precisa mudar, né? Então, arrependimento, a palavra que está do grego, que foi traduzida ali, é metanoia, né? Que é mudança de mente, que é a mudança de caminho, é mudança de conduta, né? O que precisa acontecer com alguém que se arrepende é a mudança de mente. Né? O que é essa ideia de arrependimento? Quando eu mudo o meu propósito, né? A mente, tudo que está na mente do ser humano, geralmente a gente acaba colocando em prática aquilo que a gente enche a nossa mente, como a Bíblia diz, enche o nosso coração, né? Então, assim, é importante a gente entender que o arrependimento ele é a mudança de mente, ele é a mudança de pensamento, né? Se o nosso pensamento mudar, de acordo como ouvimos a palavra, as nossas ações também mudarão, né? Então é importante nós entendermos que o arrependimento ele é necessário para a salvação, né? Então assim, muitos pregam o evangelho e esquecem de pregar o arrependimento, porque o arrependimento é algo extremamente necessário. Eu preciso abandonar os meus pecados, mudar a minha mente, trilhar um outro caminho diferente do que eu estava trilhando, para que eu possa chegar diante de Deus, né? A Bíblia fala assim, que Jesus ele morre para se colocar no nosso lugar. E quando eu sou um réu, confesso, né? É importante, lá no livro de Mateus, no Evangelho Sinótico, nesse mesmo texto, quando João prega, a Bíblia fala que eles vinham confessando seus pecados. Eles iam declarando publicamente. O que é confessar? É reconhecer abertamente, né, os seus pecados, as suas mazelas, né? É importante que o pecado seja confessado. Lá em Provérbios 28, se eu não estou enganado, o versículo 14, fala assim que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que oculta, ele nunca prosperará. Né? O pecado ele precisa ser confessado. Lá no contexto, eu não lembro a palavra que está lá, mas eu sei o sentido que ela dá. Ela dá o sentido de você confessar, dá o sentido de você atirar para longe. Né? É o mesmo sentido que está escrito lá no livro de Mateus, quando eles vieram confessando, eles vieram dizendo, eles vieram reconhecendo abertamente, falando, né, de fato, eu estou nesse caminho, eu faço isso mesmo, né? E então o que nós vamos entender? Que se eu não confessar, não atirar para longe, eu nunca vou prosperar, porque eu preciso confessar e abandonar, né? Agora, quem não confessa e deixa, nunca prospera. Né? E essa ideia de prosperidade lá não é como muitos pregam de ter riqueza, né? A ideia de prosperidade nesse texto de Provérbios 28, 14, ou 13, se eu não estou enganado, é uma ideia de você andar sem nada te segurando, sem nada te impedindo. O que o pecado fez? Ele tornou o homem escravo, preso numa corrente, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, assim, quando se há confissão, há libertação dessas correntes. É necessário, é uma das coisas que o inimigo não quer, que o inimigo das nossas almas, o diabo, o nosso adversário, que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ele não quer é que alguém confesse o seu pecado. Porque se você confessa diante de Deus, ele perde toda a legalidade que ele tem para atuar na sua vida, na minha vida, na vida de cada uma pessoa. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas estão vivendo a prática do pecado e achando que tudo isso está normal.
Eu peco hoje, mas Deus me ama e está tudo bem. Mas sem o arrependimento, sem a mudança de vida, sem a mudança de conduta e caminhar nesse lugar, porque o arrependimento, ele é, ao mesmo tempo, ele existe um marco do arrependimento, onde você começa a caminhar com o Senhor, ele também existe um arrependimento processual. Paulo escrevendo aos Romanos, para mim, para você, para todos aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras, ele escreve dizendo assim, que nós devemos renovar o nosso entendimento, transformar a nossa mente. Né? A palavra que está lá é metamorfo, que é mudança de mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós como filhos dele, nossa mente precisa mudar. Mudar para quê? Para o propósito da palavra de Deus, o que está escrito. Se nós tivermos a palavra de Deus como base, deixando nossa mente ser moldada e transformada, certamente nós vamos conseguir andar nessa terra da melhor forma, brilhando como astro no mundo, para a glória de Deus. Né? Muitas pessoas acham difícil se arrepender, né? Deixar o pecado, mas o orgulho é a grande armadilha para nossas vidas, porque nós não queremos se arrepender, reconhecer que temos os nossos pecados, os nossos erros, mas isso precisa ser reconhecido diante de Deus, para que a gente possa desfrutar dessa realidade. O arrependimento é algo que João Batista começa a anunciar no Evangelho. Jesus, quando ele sai do deserto, ele anuncia o arrependimento, pregando arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento e a igreja prega até hoje arrependimento, porque se não houver arrependimento, não tem mudança de vida, não tem transformação. E eu não estou falando aqui de costumes, eu estou falando de transformação do ser, da velha natureza morrer para nascer a nova natureza. Que a Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura. O Filho de Deus, aquele que acreditou no Evangelho, a natureza dele que está sendo gerado é a natureza divina. As expressões, reações, propósito de vida, eles não estão mais focados aqui na Terra. Se nós esperarmos em Deus só para as coisas dessa vida, nós somos mais miseráveis de todos. Mas eu deixo essa palavra para nós nesse dia, para mim, para todos que me ouvem. Arrepender-se é bom, porque sem arrependimento nós não vamos chegar-se até Deus. E o processo de arrependimento é necessário, tá? Para que possamos chegar até Deus, batizados, entregar o nosso caminho ao Senhor. O apóstolo Paulo prega para um homem lá na cidade de Filipe, depois de Paulo ter sido preso, açoitado, jogado na prisão. Ele, perto da meia-noite, Paulo e Silas, né? Muitos conhecem, tem até louvores que falam sobre isso. Ele é lançado na prisão e perto da meia-noite eles cantavam hinos e adoravam a Deus. Mesmo chicoteados, porque estavam fazendo a vontade de Deus, eles continuavam louvando a Deus de coração, a ponto de que houve um tremor no lugar, houve um terremoto no lugar, a cadeia de todos se abriram, o carcereiro viu aquilo, ele imaginando que todos estivessem fugindo, ele pensa em se matar, ele puxa a espada para se matar. Paulo fala, não faça isso. Ele vai lá até Paulo e fala, Paulo, o que eu faço para ser salvo? Ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse homem leva Paulo para a casa dele. A Bíblia diz assim que Paulo prega a palavra para ele e a sua casa creem, e logo depois ele próprio lava as feridas de Paulo. E logo depois de lavar as feridas, ele é batizado, e depois de batizado, eles comem, fazem uma refeição e louvam a Deus por ter crido em Deus. E o evangelho que Paulo pregava era o evangelho de arrependimento, era o evangelho de Cristo, o evangelho que tem que ser pregado e precisa ser pregado todos os dias, de mudança de comportamento. Esse carcereiro, ele muda o comportamento dele porque foi o mesmo carcereiro que lançou ele lá no fundo da cadeia,
Os romanos, eles não eram pessoas bondosas para com os seus inimigos, pessoas que não fossem da sua própria nacionalidade, eles eram extremamente hostis. Então, assim, certamente ele tratou Paulo com muita hostilidade, mas depois de ouvir o Evangelho de Cristo, ele muda o seu pensamento. Mudando o seu pensamento, ele muda a sua maneira de agir, a ponto de lavar as feridas daquele que certamente ele até agrediu quando jogou na cadeia. Tá? Deixo essa mensagem, que o arrependimento, que Cristo gere transformação, mudança de vida em você que ouve essa palavra que chegou até aqui. Se não for muito, você que ouve, quiser se inscrever, né? Eu estou começando e estou colocando alguns vídeos que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Se inscreve no canal, deixa um like, o que você puder fazer aí para nos ajudar, que Deus continue abençoando cada um, e quando você ouvir, que o Espírito Santo possa de fato trazer no seu interior o verdadeiro arrependimento e transformação na sua vida. Amém?